Boa noite, gente. Queria falar com vocês rapidinho, e vai ser bem rapidinho mesmo, até porque já tá passando, ou melhor, chegando a hora, né, de eu dormir. Como se não bastasse tudo que eu passei enquanto autista, enquanto mãe de autista, enquanto pessoa que luta pelos direitos dos autistas, como se não fosse suficiente tudo que a gente passou esse ano. Eu, ainda para finalizar o ano, ainda recebo algumas críticas de colegas pelo fato de eu colocar no meu perfil que eu sou especialista em autismo no adulto. Eu vou explicar uma coisa assim bem rápida e acho que eu espero ser bem objetiva. Primeiro, eu sou médica, psiquiatra. O que é que isso significa? Significa que eu fiz prova, vestibular, passei pela quarta vez, tá? Não escondo isso de ninguém. Foi na quarta tentativa e remanejamento, tá? Eu não vi meu nome no listão, não. Estudei 6 anos na Universidade de Pernambuco. Já sabia que eu queria psiquiatria, porque eu estudo psiquiatria desde os meus 13 anos de idade. Hoje eu tenho 46. Então, eu fiz medicina para fazer psiquiatria, mas eu fiz a graduação de coração completamente aberto. Até porque eu sei que para ser um bom psiquiatra, você tem que ter não chega a ser um domínio, mas pelo menos uma noção básica de toda a medicina, né? Porque muitas doenças podem se confundir com quadros psiquiátricos. Depois que eu concluí a graduação, eu fiz prova para fazer a minha residência médica em psiquiatria, tá? Então, eu fiz prova, passei em 2 estados. Eu passei aqui em Pernambuco, passei em Salvador e eu escolhi fazer residência médica em Salvador, porque realmente é a melhor do nosso Nordeste. Não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor residência, não me arrependo. Eu passei 3 anos dentro de um hospital psiquiátrico, estudando. 3 anos estudando psiquiatria. A psiquiatria geral, que a gente
passa pelos módulos, né, da psiquiatria infantil, da psiquiatria forense, da geriatria. Então, eu passei 3 anos dentro de um hospital psiquiátrico, vendo pacientes, estudando pacientes. Terminei a minha residência médica e quando você faz a residência médica, você sai como especialista e você recebe uma numeração que é chamada de RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que é o que garante que o profissional realmente fez a especialização, ou seja, é especialista naquela área da medicina. Quando a gente sai da graduação, a gente tem o CRM, né? Pós-graduação é uma outra coisa. A pós-graduação, você faz, não sei, depende da pós que você faz. Você pode fazer pós-graduação em psiquiatria, eu já vi pessoas fazendo pós-graduação em saúde mental e atender criança. Eu realmente não tenho essa coragem, né? Porque é uma outra residência médica. Mas enfim, vai de cada um. A pós-graduação, você não é especialista. Você é um médico que fez uma pós-graduação em uma determinada especialidade, mas que a Justiça e o Conselho Federal entende que é uma pós-graduação de caráter acadêmico e não profissional. Por isso que você não pode se dizer especialista. Ou seja, se você faz uma pós-graduação em psiquiatria, em saúde mental, você não pode dizer que você é psiquiatra, porque você não é. A única forma de você ser especialista em psiquiatria é fazendo residência médica, que no final da residência médica você sai com o registro de qualificação de especialista, ou fazendo a pós-graduação, comprovando 6 anos, acredito, não sei, na área e fazendo prova para o título de especialista. E aí eu me deparo com colegas que nem especialista, nem psiquiatra são, me criticando porque eu coloco no meu perfil que eu sou especialista em autismo no adulto. Essa questão de especialista não é título, porque realmente não existe uma especialidade em autismo. Não existe uma especialidade em transtorno alimentar. Não existe especialidade em grandes transtornos psicóticos. Mas dentro da sua especialidade, você pode ter um foco de atuação
em determinado assunto. E isso te torna um especialista, um expert naquela área mais específica. Não significa que eu não atenda outros transtornos, até porque o bom psiquiatra é aquele que é capaz de saber fazer diagnóstico diferencial. Ou seja, o meu foco de estudo há 9 anos é a neurodivergência. Eu vou explicar por quê. Mas não significa que eu não atenda outras patologias. E acontece muito de chegar e não ser TEA, não fechar para TEA, é outra coisa. TDAH, superdotação. Eu me considero, sim, especialista, expert. Eu tenho domínio na área da neurodivergência, em adulto. Infantil, não. Infantil é diferente, é uma outra especialização, é uma outra residência médica, patoplastia diferente. As medicações são diferentes, as doses são diferentes. E eu bato muito isso com minhas amigas, mães de autistas, que, sei lá, se tratam com cicrano, beltrano, enfim. Mas eu me considero, sim, porque além de eu estudar, e estudar muito, eu sou autista, TDAH, e eu estou no espectro da superdotação. Eu sinto. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho um filho autista. Então, assim, por favor, a gente já teve um ano muito complicado, que só eu sei o que eu passei esse ano. Ninguém tem a capacidade nem de imaginar o que eu passei. Eu não tô me vitimizando, tá? Se eu tivesse me vitimizando, eu já tinha desistido há muito tempo. Mas eu não desisti. Eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando pelos meus direitos, pelos direitos do meu filho, pelos direitos dos meus pacientes, pelos direitos da comunidade neurodivergente. Porque é da minha neurodivergência. E só um neurodivergente é capaz de compreender outro neurodivergente. Então, sim, eu me considero especialista e expert. É uma área que eu domino de autismo no adulto. E eu tenho RQE, tá? Eu sou psiquiatra, tá bom? Era isso.